Ótimo, né? Eu queria responder duas perguntas que estão aqui, Tiago, já das pessoas que têm a ver com implementação de protocolo de sepsi. Há Perfeito. uma pergunta sobre quando o paciente com COVID está com sinais estáveis, hemograma dentro do padrão de normalidade, mas tem dessaturação, por exemplo, aqui com um limítrofe, né, limítrofe 89 de saturação, e um lactato também limítrofe em pronto 2,2, se a gente considera que ele tem sepse ou não, e aí se juntando a uma pergunta que para quem faz a gestão do protocolo de sepse fica sempre a dúvida sobre qual é o momento inicial da sepse e muitas vezes qual é a queda, se a queda de saturação é a primeira disfunção que a gente vai enxergar, se é adequado pensarmos na sepse apesar desse momento. Então, eu vou tentar responder isso falando um pouco do que a gente fala nos nossos hospitais ILAS que a gente acompanha no processo de implementação. Eu vou responder que não tem jeito de responder, né? Ou seja, não tem certo e errado nessa questão, né? Então, o que a gente tem dito é que cada hospital precisa seguir uma linha mestra e se firmar nela e ficar nela. E que a nossa sugestão é que, para o paciente COVID, não se use muita sensibilidade, por exemplo, com critério de CIS, mas se foque efetivamente mesmo na disfunção. Vamos lembrar o que o ILA sugere que se faça, né? O ILA sugere que se abra o protocolo de sepse, por exemplo, na emergência, toda vez que o paciente tiver critério de CIS e que ele tenha risco para sepse, ou seja, não um paciente jovem que está com amigdalite ou com IVAS, mas aquele paciente que é idoso, que tem comorbidade, e que aqueles sinais de CIS possam ser sepse ou no paciente que tem disfunção orgânica. Então, a enfermagem abre, o médico vai, se for o paciente que tem disfunção, sempre segue, claro, né? Os médicos podem até dizer não segue, mas em princípio, se tem disfunção, vai seguir. Mas no paciente que só tem critério de CIS, o médico faz essa avaliação do risco efetivo de sepse por disfunção laboratorial e toma a decisão. Como é que você contextualiza isso num paciente com COVID, na loucura que são os nossos pronto-socorros? Não tem como a gente dizer, olha, isso é certo e isso é errado. Se o paciente tem uma disfunção clara, o que é aquela disfunção clara? É o paciente com COVID que chega com disfunção respiratória clara e com hipotensão, ou seja, ele está claramente séptico. Esse doente, ele tem COVID ou ele tem pneumonia comunitária grave? Do ponto de vista de quem está na emergência, esse paciente tem pneumonia comunitária grave. A gente não sabe nem se ele tem Covid ou não tem Covid, ele não fez toma, ele não fez nada, né? Então, esse paciente tem que abrir protocolo de sepse claramente. Se for um paciente borderline, talvez ele preencha critério de CAP, ele tem que abrir protocolo de sepse. Agora, não vai abrir protocolo de sepse para o doente que chega para você falando que ele está com ageusia, anosmia, e que ele fez um teste na farmácia, que ele está com Covid, e ele está precisando de um pouquinho de oxigênio. Por quê? Porque é desperdício de recurso. Né? Nós não vamos colher lactato, hemocultura, fazer antibiótico da primeira hora num paciente que claramente tem um COVID borderline. Por quê? Mas o paciente tem COVID, eu sei, mas ele está grave. Olha, se o paciente tem COVID grave, chocado, com disfunção, está entubado, talvez você não precise fazer antibiótico da primeira hora. Nem sei, hein? Porque ele pode ter co-infecção bacteriana. Mas ele vai precisar de um lactato. Ele vai precisar de fazer os exames. Então, abrir o protocolo de sepse nele pode ser razoável. Né? Talvez não precise fazer antibiótico da primeira hora se você já souber que ele tem COVID e não que ele tem pneumonia comunitária grave. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta que está aqui, que é muito mais uma pergunta na visão do gestor do protocolo de sepse, né, do que quem está lá no beira-leito, no pronto-socorro atendendo, é como é que eu lido com esses casos borderline. Então, o hospital tem que ter uma linha de conduta, mas a maioria dos hospitais está fazendo desta forma que a gente disse. O paciente que chega claramente com Covid, só com a cirzinha, vamos dizer assim, né? E com uma leve disfunção só respiratória, não estamos dizendo para incluir no protocolo de sepse do ILAS. Mas os hospitais que querem fazer isso e querem mensurar essa performance, nós também não podemos dizer que está errado. Eu não sei se eu só confundi vocês, mas talvez se eu tiver confundido, é porque é confuso mesmo. Tá? Mas o que importa é pensar na perspectiva do doente que chega com pneumonia comunitária grave no meio de uma pandemia por Covid e que pode sim precisar de antibióticos da primeira hora e não de achar que todo mundo agora só tem Covid.